Boa noite, né? Estamos aqui no nosso curso de metodologia multimodais, né? E vamos começar hoje, né? Então, como eu falei, falando mais abertamente do que vai ser, da nossa atividade, né? A gente vai pedir para vocês, a gente está pedindo para vocês, né? Como, vamos dizer assim, consolidação daquilo que foi passado, né? Passado justamente o contrário, né? Daquilo que foi discutido, né? Dessa colaboração nossa aqui dentro do curso, né? Então, eu não sei se a Alessandra ou a Letícia quer falar alguma coisa, mas nossa ideia original, como é um grupo aqui diversificado, né? Tem tanto alunos de pós-graduação como professores atuantes do ensino fundamental e médio da educação, de maneira geral, né? E também ativistas, educadores de maneira geral, a gente pensou numa atividade, né, que privilegiasse essa experiência, né? E o que a gente tem feito nos últimos encontros também, né? Vocês têm feito os relatos, né? Então, o que a gente pensou, né? A gente pensou que essa nossa atividade, que não é feita em algum tipo de grupo, né? A nossa ideia aqui é que vocês não façam individualmente, mas é pensar um pouco essa. Deixa eu ver se eu falei isso, não falar errado, né? Deixa eu ver aqui. Pensar o quê? Essa aula, né? O conjunto de aulas, é o que está conversando aqui informalmente antes com o Guilherme, né? Essa aula utilizando metodologias ativas, né? Que a gente discutiu aqui, as questões críticas, e além desse planejamento dessa aula, o ideal também seria fazer algum tipo de relatório técnico, né? Eu sei que é um nome meio assustador, mas só para poder justamente arrematar essa questão, né? O que vocês estão tentando elaborar com essa aula, né, seja bem explicado, em termos não só não só dos objetivos, né, que foi comentado aqui, mas também a forma como vocês elaboraram essa atividade, oficina, que é o termo que apareceu aqui nas falas anteriores, e qual foi o direcionamento de vocês com essa habilidade, com essa atividade, com essa aula que vocês prepararam, muito pensando também esse conteúdo que foi passado, não tanto teórico, né, mais conceitual, quanto essas questões mais práticas também, que vão ser importantes para a gente. Né? Então, não sei se eu expliquei bem, a Alessandra quer complementar, a Letícia quer complementar também alguma coisa, né? Não sei se a letra do trabalho, né? Mas inicialmente seria isso, né? Você estando fazendo de forma conjunta, a gente não pensou assim nada muito rígido em termos de grupos, assim, não é muito grande, não é muito pequeno, e pensar nisso, né? Essa experiência de aula e colocar como um plano mesmo de ensino, né? Um plano de ensino, e aliado a um certo relatório que coloque mais detalhamento, né? Geralmente põe em cima uma coisa mais curta, né? Então, trazer esse detalhamento, essa intenção, como é que vai funcionar em termos de mecânicas, metodologias, né? Aí, deixa eu ver. Zé, eu posso fazer uma pergunta? Eu só preciso da dúvida se, desculpa, só saber se Letícia e a Alessandra deve estar no trabalho, né? Se eu falei alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, Letícia, explicar da atividade, só para confirmar aqui. Se faltou alguma coisa. Se Renata quer falar sobre isso, se faltou explicar alguma atividade, só para eu explicar direitinho, de forma mais completa. Aí a gente passa a palavra. Renata ou Letícia, é isso que vocês querem falar? Sobre a explicação? Não, pode falar, Ri. Tanto faz, não, eu fiquei em dúvida, porque assim, então a ideia é formar um grupo, né, para fazer o trabalho, e primeiro preparar, seria um plano de aula com metodologias ativas, seria isso. E o relatório é o quê? É sobre o curso inteiro? Não, é sobre a produção que foi feita para a aula. Por exemplo, escolheram fazer o plano de uma aula, porque o Guilherme estava falando que queria fazer o plano do curso e apresentar uma aula, por exemplo, né? E por que o relatório técnico? Já estava explicando, para permitir que a gente entenda as escolhas de cada grupo. Por que
escolheu a metodologia X, o que está pensando com essa metodologia, o que imagina que é. Porque no plano de aula não dá para você detalhar esses elementos, né? Vai ter lá o objetivo, vai ter lá alguns dados, mas não explicando, né? Para a gente poder ver qual foi o percurso. Então, é reunir, organizar em grupos, criar um plano de aula e o relatório técnico desse plano de aula. Acho que seria isso. Agora sim, Mila, desculpa ter... Só queria confirmar se Letícia e a Alessandra estavam... Se eu expliquei direitinho. Agora sim, Mila, perdão ter estipulado. Deu para entender, Rê? Só para ver se a Rê entendeu. Sim, entendi. Aí tô resumindo isso aqui, Ale, vou mandar lá no nosso grupo em particular, só para vocês aprovarem, que aí a gente joga aqui no chat e eu mando também por e-mail para ninguém ficar com dúvida depois. Perfeito. Pode falar, Mila, desculpa. Nada, imagino não, você já esclareceu. Exatamente o que você acabou, né? Só para reforçar se era a gente montar efetivamente o plano de ensino, e a gente pode pensar numa disciplina em específico, certo? Pode. Porque a gente pensou que, às vezes, criar só um plano de aula dissociado de algo pode ser mais difícil, né? Então, quando vocês têm uma disciplina em foco e tem, sei lá, um plano de ensino para seguir e pegar uma aula para aplicar, ficaria mais fácil, né? Ale, desculpa, eu tô com uma dúvida. Precisa ser necessariamente uma disciplina escolar ou pode ser uma disciplina de faculdade, por exemplo? Faculdade, pode ser uma oficina de algum assunto específico. Não tem essa limitação. Mas para vocês ficarem à vontade, né, porque aqui o trabalho, né, o final, é mais para, como o Zé falou, né, consolidação de todas essas conversas que a gente teve e para vocês colocarem literalmente, né, a mão na massa e exercitar essa construção, né, do plano de aula com metodologias ativas. Isso é muito importante, Patrick, porque, como eu falei, é um grupo muito diversificado. Aqui nem todo mundo é, talvez, professor de ensino universitário, ou de educação básica, ou do ensino médio. Então, você tem um público muito diversificado. Tem pessoas que têm essa ação mais prática do mercado. Então, a ideia é que vocês, a partir da experiência de vocês, consigam elaborar um tipo de oficina, ou de seminário, ou de disciplina. Disciplina é só o termo que a gente usa, que é um termo mais aberto, assim, é o tipo de professor, mas, por favor, não precisa ser oficina, pode ser tipo mas vocês já pensam num workshop para algo empresarial? Por que não? Isso, pode ser empresarial também, pode ser exatamente. As possibilidades são meio que abertas, esse é o problema, é a coisa boa e negativa, né? Que é bem aberta, vocês podem, dentro da área de vocês, do que vocês se interessam, vocês podem trabalhar com qualquer assunto. E isso, não sei se eu diria que é bom, eu não sei se todo mundo acha que é bom. A Raquel também chegou agora, não, Raquel, então a gente estava passando para eles, né? O que vai ser a atividade, só que eu e a Alessandra passando, você também concordou, agora também com o que a gente tinha combinado, e está só colhendo aqui essa dúvida de grupo, quantas pessoas pode ser, como é que vai ser a questão do assunto, mas isso, ficou estabelecido, né? O plano de ensino e o relatório sobre com essas intenções, como é que foi preparado, a metodologia, né? Com esse detalhamento do que vai ser essa aula, essa atividade, ou como é que vocês querem chamar. A gente meio que passou isso. Não sei se faltou alguma coisa a falar, mas basicamente foi isso que a gente falou até o momento que você chegou. Tá bom, obrigada, Zé, Ale, Alex, todos, né, da turma. Acho que a Paola, Zé, está perguntando ali no chat quais são os prazos de entrega. E, assim, não fiquem... o objetivo, gente, é que a gente possa fazer, pelo menos, o primeiro acompanhamento com vocês, né, Zé? Não sei se vocês falaram isso, né? Mas o primeiro acompanhamento das metodologias, debater com os grupos e tal, para ver em que caminho está indo, né? Vocês chegaram a falar disso, Zé e Ale? Não? Não, ainda não. Estávamos na parte inicial ainda desse panorama das divisões, do que fazer, como fazer, ainda não teve esse ponto.
e nem os dos prazos. Sim, Cristiane, pode ser um documento só. Acho que entendo que sim. Como assim, documento só? Acho que sim, né, gente? Acho que eu entendo que a gente fala, apresenta as duas coisas, porque quando você fala plano de ensino, normalmente você tem aquela páginazinha, né? Até em concurso, tá vendo? Assim, é uma coisinha só, não, você quer, não, você quer um. A gente vai querer aqui não só essa páginazinha, mas todo esse processo que vocês fizeram para chegar no que é essa atividade que vocês proporam. Basicamente, tem muito a ver com o que tem acontecido nessas últimas 2 aulas. O pessoal tem que contar suas experiências, totalmente como vocês contaram. Quem quis, obviamente, compartilhar, né, de uma forma mais assim, informal. A ideia é tentar colocar isso de forma mais completa, né, até para a gente poder entender o que vocês não só vivem, quem vivenciou algum tipo de experiência, mas também o que estão pensando que podem aplicar, né, e utilizar no cotidiano de vocês, né, do que a gente conversou aqui. Isso, gente. Eu não sei se Zé, Letícia e a Lê chegaram a comentar também sobre o objetivo, mas a nossa ideia, quando a gente pensou de haver um relatório, porque a gente conseguiu reunir aqui neste grupo, né, pesquisadores, professores com experiências diversas. Então, a ideia era que, posteriormente, depois a gente pudesse conseguir ver se consegue uma publicação via programa e tal, para que a gente possa transformar esse relato, a seleção de relatos, numa publicação, assim, de experiências e tal. Então, é um elemento interessante, assim, de conseguirmos também transformar isso numa publicação. Vocês falaram disso, Letícia, Zé e Alê? Então, porque acabou de começar aqui, você chegou na hora certíssima. Então tá. A gente começou conversando. Que hoje o engarrafamento está muito ruim, por ser dia do comércio, eu peguei todo o engarrafamento de Copacabana até Niterói. Então... Pode deixar que eu expliquei que você estava no trânsito, não tem nenhum problema. Até porque a aula começou assim, a aula não, o curso começou às 6h20, a gente estava conversando aqui de uma forma mais... Inclusive, falei com vocês, gente. Tem uma pessoa que tentou entrar muito cedo, mais 5:45, e eu apertei o botão errado, porque eu não tentei entrar de novo. Adriana, quem só conhecer a Adriana, souber onde está a Adriana, avisa que ela pode entrar, gente. Eu acabei apertando um botão errado aqui, e eu meio que fechei, quando a gente estava aqui conversando aqui, acabou que a Adriana me ficou de fora. Desculpa, Adriana, se eu nessa gravação, me perdoe, eu apertei o botão errado aqui do Meet, né? Mas enfim, voltando aqui. Exatamente, aí continuamos com os questionamentos, né? Quantos componentes, Raquel, Alessandra e Letícia? Eu não pensei muito nisso. A gente tem um limite assim fechado? Não. Mila, nós já fizemos em outras oficinas, outras propostas, as pessoas se associavam de acordo com vivências, se tinham vivências semelhantes e tal, então a gente não quis, assim, delimitar especificamente, né? O único limite é que no máximo 5, não passando disso, senão não dá nem para trabalhar, né, gente? Não, porque a ideia é que a gente depois faça também publicações, né? Então, enfim, eu já vi que tem gente da turma que gosta de trabalhar com teatro do oprimido, a Mila tem uma perspectiva também mais para design thinking, então, não sei, eu acho que vocês poderiam apresentar as propostas, né? Eu ver se alguém quer fazer alguma parceria, enfim, porque também a pessoa pode querer trabalhar sozinho, né? Enfim, não tem limitador, né? Exatamente. Deixa eu ver como é que está aqui. Faço o chat. E aí? Então a gente pode falar que a ideia é que a gente também, a gente, os professores e alguns estudantes que são ouvintes e fazem parte do Laboratório de Mídias Digitais, assim como a Renata Monte e a Tauana, que são as bolsistas, fazer um acompanhamento dos grupos. Então, a gente poder tirar dúvidas, trabalhar com vocês, dando orientações, né, para conversar também. Vocês são livres, óbvio, né? As ideias são de vocês, a aula é de vocês, a gente só vai estar mais para dar um suporte, né? Não é, Raquel? Isso. E até se quiserem aplicar o método na hora do planejamento, isso também funciona muito. Então, quem quiser, por exemplo, trabalhar com design thinking na hora do método, ou teatro do oprimido, ou enfim, dá para também a gente aplicar o método no processo, né?
É importante, pelo menos para a gente, imagino para vocês também, né? É importante essa característica colaborativa mesmo desse processo, né? Para justamente a gente não ser tipo, uma atividade, um relatório para vocês fazerem, se virem, façam aí, e não, pelo contrário, é para ser uma coisa construída. Espero que vocês tenham, caso vocês tenham demandas, sempre aberto para isso. Vou até aproveitar, porque eu vi que a Cristiane postou ali, que o grupo dela está com 4 pessoas. Até se vocês quiserem fazer um misto de experiências neste relato, só estou falando porque tem 4 pessoas, provavelmente com vivências diferentes, né? Se quiserem fazer um misto de experiências diversas e depois escolher uma metodologia que possa ser aplicada com o plano de aula, mas que aborde esse olhar interdisciplinar ou de experiências múltiplas, não há problema quanto a isso. Ou uma metodologia que possa ser aplicada nesses diferentes tipos de experiências prévias. Por que a gente falou dessa questão do relato de experiência? Porque normalmente a gente não parte do zero, né, pessoal? Quando vamos produzir ou elencar algum elemento novo, a gente utiliza alguma referência prévia ali como elemento basilar. Então, até em termos teóricos que vocês possam utilizar, como também de métodos ativos, enfim, como também experiências prévias. Que pode até funcionar como uma introdução do relatório técnico, né? Que aí ajuda a mostrar esse percurso e essas decisões. A Renata, a Rê, perguntou ali, que tem gente perguntando no grupo, não é isso, Rê? Sobre o prazo. Se o prazo é diferente para o plano de aula e relatório. Não, a entrega é junta. Eu só não lembro exatamente os prazos. Vou perguntar, no final, a data da entrega final, isso tem que ser, a gente tem que fechar junto com a Fátima, né? Porque depende do prazo da UERJ. Eu acho que a gente pode, no prazo, a gente pode passar para vocês, quando o Renata e tal hora for entregar esse material para vocês, né? Inclusive a gravação dessa aula, a questão do prazo, assim, se quiser prazo, assim, bonitinho, até porque quem está fazendo a discussão, a gente vai passar para vocês. Todo mundo está recebendo e-mail, né? Agora é a hora de confirmar. O Guilherme parece que levantou o braço, né, Guilherme? Queria falar. Perdão, Guilherme, verdade. Não, eu posso ouvir mais um pouquinho, mas eu já falo. Pode continuar, pode seguir. Paola perguntando a pergunta boa da Paola, estou vendo no chat, gente. Precisaremos apenas entregar os materiais escritos ou teremos aplicação? Paola, se não me engano, você é do pessoal de Imperatriz, não? A gente está pensando em algum tipo de aplicação. A ideia a aplicação é importante, mas tem que estudar dos 2 estágios, né, dessa questão. Então, o primeiro estágio, que para a gente é só a elaboração dessas atividades, obviamente pensando algo prático, né, tipo, que possa ser feito, isso é importante também. Não é obrigatório, mas é importante, né? Você não está pensando com uma certa liberdade, né, de maneira geral, né, mas é ideal que seja algo que seja prático de fazer mesmo no contexto de vocês, né? Isso eu diria que é importante, seria interessante que tivesse, né? Mas obviamente quem quiser fazer assim, não, vou trazer o Circo do Soleil, não sei o quê, pode ser uma coisa assim, mas eu acho que não seria tão interessante, não. Mas, vou falar, Alessandro, quer falar? É uma ótima pergunta mesmo. Para esse primeiro momento, o prazo que a gente vai passar, já que a gente tem que ver o prazo da UERJ, serão só os materiais escritos. Entretanto, a gente quer prosseguir o contato com vocês. Então, tendo essa oportunidade de aplicar e podermos conversar e termos o relato de vocês ou acompanhá-los, seria interessante. Só que não, para o fechamento da disciplina, não é essa exigência, mas há o nosso pedido aqui encarecido de sermos avisados, convidados. Eu estou entendendo, né, se o professor Samanta está por aí, né, que a gente, em Imperatriz, vai trabalhar algo, sim, posterior à disciplina, né? A Yara meio que me falou por alto, mas eu ainda não estou totalmente a par, né? Porque é o seguinte, Zé, a gente já fez outras oficinas que tinham este momento, tinha o primeiro momento da prototipagem, né, assim, digamos, num piloto, ou igual que a gente está pedindo, de um plano de ensino inicial, de um exemplo de uma aula.
né? Porque ela dá o start ali, o que poderia ser a forma de guiar todo um curso, né? Mas nós já tivemos isso em uma outra oficina que fizemos pela UFO, e eram separados em 2 momentos. O primeiro momento era o momento da idealização do projeto, e o segundo momento era da execução. Só que a gente notava assim, que quando ficava mais para o final do ano, então teve um pouco disso também, desse debate, quando fomos montar a disciplina. Principalmente os professores, né, vão se atolando de atividades para finalizar no semestre. Então, eu sei que também tem professores aí do Maranhão e tal, que vai chegando novembro, tem as atividades de finalização da escola. Então, pode ser que não fosse um tempo adequado para a finalização e aplicação de um projeto no fim do ano. Então, por isso que a gente propôs ali, às vezes, de startar uma ideia que possa ser aplicada, às vezes, em uma aula e tal, e que depois, quem quiser levar à frente, pode levar esse projeto à frente e a gente aplicar, né, quem sabe, né, uma proposta, seja de oficina, seja de plano de aula mesmo, ou introduzir num curso inteiro, né, enfim. Alguém quer falar algo, quer perguntar, quer dar sugestões, porque a gente também está aberto, tá, gente? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma outra proposta, é o momento da turma se colocar. Exato, a gente pensou nesse modelo inicial, mas como uma forma de não deixar tão aberto, porque a gente sabe que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente pensou assim, vamos levar essa ideia e montar junto com a turma no fim como ficar. Pode falar, Cristiane. Desculpa, minha câmera resolveu dar problema hoje. Não sei o que houve. Mas não só para compartilhar assim, o que a gente estava pensando para ver se esse é um caminho. Como eu já falei aqui, eu trabalho com comunidades de pescadores no programa de educação ambiental. E a gente tem muita dificuldade de trazer os jovens para as atividades. Então, até porque eles às vezes não se enxergam como pessoas da comunidade pesqueira. Eles, apesar de ter o pai, a mãe, a família toda trabalhando na pesca, às vezes até eles às vezes não se enxergam. Então, assim, a gente já estava prevendo, dentro do projeto, fazer um intercâmbio no mês de junho, que a gente vai levar eles para o Centro do Teatro do Oprimido, vai participar de um cine-debate, a gente vai escolher alguns jovens de cada comunidade, eles vão participar de um cine-debate e depois vão conhecer coletivos de jovens no Rio de Janeiro que vão nesse dia para lá. Isso a gente já está combinando, é para junho, mas é porque a gente pensa as coisas às vezes com muita antecedência para se organizar. Aí o que eu estava pensando, e que a gente estava falando tem mais 3 pessoas aqui, que a gente está tentando formar um grupo para isso, é que a gente, na sequência dessa atividade lá em junho, como o mês de julho é o mês de férias escolares, a gente já pensou em fazer, a gente chama, nesse nosso projeto, a gente chama de ações formativas. Aí eles têm um plano, e aí por isso que eu perguntei se pode ser junto, porque o plano de aula deles, assim, é um plano que tem uma introdução, um objetivo, toda a explicação de por que a gente está fazendo aquele tipo de atividade, sempre tem uma referência teórica, e aí dentro do plano tem como vai ser na prática a oficina, né? A aula oficina. Então, por isso que, assim, no nosso caso lá, a gente geralmente já faz junto, né? Então, por isso que eu perguntei. E a ideia seria, assim, a gente tem visto muito essa necessidade de trabalhar com eles resgate da história mesmo, né? Lendas locais, músicas, de vez em quando a gente vai na atividade, tem alguma música que está perdida da comunidade, ou tem formas de fazer, pessoas que confeccionam rede, fazem barco, fazem curral de pesca, só os mais velhos sabem. Então, a ideia é tentar estimular que eles, jovens, entrevistem esses mais velhos, façam algum trabalho. Aí, por isso que eu pensei em alguns produtos que aí eles escolheriam, tipo, fazer ou um podcast, ou fazer uma encenação teatral, ou fazer um vídeo. Aí o nosso grupo é exatamente isso. Assim, a Vanessa falou que gosta do teatro,
O Gerson falou que gosta do podcast, e a Pamela falou que gosta mais dessa área de rede social, de vídeo e tal. Então, a gente está tentando. A ideia, talvez, não sei se é muito doido isso, trabalhar com convergência midiática, que a Pamela estava falando. A gente leva as propostas e, assim, eles vão escolher, e a partir dali a gente vai, depois eles vão trabalhando, e aí eu vou ter continuidade, vai ter uma oficina, mas a gente vai ter uma continuidade depois, internamente no projeto, né? Uma semente que a gente lança, e aí vamos ver se eles realmente vão trabalhar. E a gente leva os instrumentais, né? Para eles trabalharem. Então, por exemplo, é uma coisa, não sei se eu estou viajando na maionese, mas era mais ou menos nesse sentido que a gente estava pensando. Eu achei muito boa a ideia. E é bom que congrega, né, as habilidades de cada uma das professoras e professor que está envolvido e permite os estudantes, né, também terem oportunidade de aprender e desenvolver um projeto em conjunto. Porque quando eles participam, a gente sente que é outra coisa, né? Que quando eles botam a mão na massa, eles se apropriam do negócio, fica muito melhor, né? Quando a gente, essa é uma coisa que eu defendo muito no projeto. Enquanto só a gente estiver fazendo, é uma coisa. Quando eles estiverem começando a fazer, eles vão se apropriar da ideia e depois eles não vão mais ficar dependendo de projetos, de licença, eles é que vão tocar. Então, assim, mas a gente precisa dar o start, né? Mostrar que é possível fazer, né? Assim, aí já teve gente mais velha mesmo da comunidade, poxa, vamos fazer um negócio. Outro dia mesmo tem um edital de cultura lá em Magé, e era exatamente para isso, para fazer peças de teatro. Falei, pô, se a gente tivesse uma peça de teatro montada sobre a cultura da pesca aqui, a gente podia ter entrado no edital, podia ter ganho, já podia estar trabalhando. Então, a ideia é mostrar que tem os caminhos, né? Mas que eles têm que se apropriar disso, né? Ótimo, Cristiane. Eu acho a ideia muito interessante e somar as expertises do grupo com também as expertises que vocês vão encontrar, né, com o grupo lá da comunidade, né, de pescadores, os jovens, né, também vai abrir talvez até novas perspectivas, né, porque quando a gente começa, né, a trabalhar nessas perspectivas com públicos e dá uma série de possibilidades, eles também trazem às vezes o gosto, né, porque, do que é mais próximo deles, né? Então seria muito interessante também abrir essa possibilidade por parte deles, para poder envolver esses jovens a partir daquilo que eles têm hábitos de fazer, né? Que mídias utilizam, como se comunicam, como trocam, né, informação, né? Então isso é fundamental. A Letícia Couto também está colocando aqui que está com uma ideia de tema muito específica, então ela não sabe se vai interessar outras pessoas, vai se organizar e a ideia depois é compartilhar com a turma, e se alguém quiser fazer junto, ótimo. Fica à vontade, viu, Letícia? Se vocês já tiverem projetos pessoais que queiram colocar em prática, pode ser também um espaço. É interessante, às vezes, colocar, Letícia, porque às vezes pode parecer um tema não tão afim, mas às vezes alguém tem um tema que entrecruza e aí pode dar às vezes as ideias juntam, né? Quando a gente vai colocando ali as ideias como um todo. Antes disso, tem também a Paola, né, comentou algo desse momento, sim, Paola. A ideia vai ter sim um momento para conhecer a professora da turma, mas aí vai depender realmente desse prazo que vai dar para o final, né? Ou então, pelo menos, para a gente conversar sobre eles de forma agora, por exemplo. O primeiro momento seria agora, né? Quem quiser, a partir do seu próprio interesse, e falando do seu próprio projeto, né? E isso. Aí, e aí seria interessante ver que tipo de metodologia utilizar, porque, por exemplo, eu faço muito isso com Design Thinking, é uma ideia, porque a gente vai construindo isso coletivamente, né? Quando Mila também deve ter essa visão, isso. Né? Tenho. Construindo coletivamente, aí seja com post-it, seja com as pessoas colaborando, e a gente coletivamente vai construindo e fica um projeto bem rico, porque as pessoas vão trazendo opiniões e tal, como forma de enriquecer os projetos também dos outros grupos, né? Enfim. Sim, mas aí só, quando o Zé falou, ele trouxe a ideia de falar agora, mas também de apresentar, né? Então, quando a gente for passar a data, também vai ter a data desse retorno de vocês, que já vão estar, pelo menos, que já vai estar com o trabalho finalizado e entregue, e vão poder apresentar para a turma e também pensar em projetos futuros.
Pode falar, Laís. Ah, quer Existe falar? parcerias Então. também, mas é assim mesmo, Laís. Não, é que eu vi que a Laís levantou a mão. Eu tenho uma fila aqui, Laís Oi, e Guilherme. Laís. Então, Laís, Guilherme e Mila. Boa noite. Então, eu vou fazer o meu grupo com o Tiago, porque as minhas experiências em aula são todas em graduação, e aí eu queria uma experiência com o ensino médio, e surgiu uma oportunidade na escola dele, ele vai poder explicar melhor para vocês, mas cada professor ficou responsável por escolher um país que vai participar da Copa e poder fazer qualquer atividade sobre o país com os alunos. E aí, como eu costumava fazer joguinho com a galera da graduação, a gente resolveu unir. E a gente não tem ainda um formato fechado, mas inicialmente a gente pensou em fazer tipo um show do milhão, no estilo assim de pergunta e resposta na hora para a galera, dividir assim as turmas não, a sala, e algumas interações na hora, por exemplo, vamos supor, em vez de perguntar aos universitários, seria perguntar aos professores. Então, eles poderiam usar isso, uma, duas, depende da quantidade de perguntas que a gente fizesse, e eles teriam que sair, procurar um professor na hora lá disponível, alguém fazer a pergunta e aceitar ou não aquela resposta do professor. A gente está organizando ainda, mas inicialmente seria por aí. O Thiago vai poder falar melhor sobre as questões de horário e tal. Oi, gente, boa noite. Então, assim, a gente está lá na escola, a gente pegou cada cada turma um país, né, que vai participar da Copa. Eu tô com a Alemanha e, assim, eu achei interessante também porque nesse projeto a gente vai conseguir abordar vários temas e vai ser uma coisa bem interdisciplinar, porque a gente vai pegar, né, no caso, a Alemanha vai falar sobre fauna e flora, que tem a ver com biologia, vai falar sobre política da Alemanha, que tem a ver com história, vai falar sobre os dados do país, tem a ver com geografia. Então, assim, dá para abordar bastante coisa pegando um país desses. Aí a gente quer fazer... Minha cachorra aqui. A gente quer fazer alguns jogos, eu até falei com a Laís, seria interessante porque a gente pode colocar algumas curiosidades em relação ao país, né, a Alemanha. Pode até brincar com algumas coisas em relação ao vocabulário, que eu acho que ninguém vai ter noção, assim, nem eu tenho, de palavras em alemão, sabe? O que é isso? Tipo, aí quando eles perguntam... Bota o strudel. E ele comentou que assim que falaram Alemanha, a primeira coisa que os alunos lembraram foi do 7-1. Então, eu já falei, tem que botar a pergunta que ano aconteceu o 7-1. Eu falei, cara, eu tinha ignorado isso, eu esqueci do 7-1. Eles lembraram na hora, professor, o 7-1 mesmo, Alemanha. Eu falei, caraca, é mesmo. Teve isso, né? Pô, Alemanha não. Eu falei, vai ser Alemanha sim. Mas eles se empolgaram já. Então, já estão vendo negócio de culinária também, levar lá as comidinhas da Alemanha. Acho que vai ser bem, bem interessante. Até ela falou desse jogo aí, eu falei, acho que a gente podia modificar essa coisa, né? Como ela falou já, do perguntar aos universitários. Cara, não vai ter universitário. Quer dizer, tem os formados, né? Que são os professores. Então, assim, se você pergunta, ajuda um universitário ali, né? A um professor, o professor é de, sei lá, de artes. Aí tu pergunta sobre a política da Alemanha. Cara, nem sei se ele vai ter noção do que está acontecendo. Aí você vai aceitar aquilo ali ou não. Então fica entre os alunos, assim, acho que vai ser bem interessante, sabe? Aí tu pergunta sobre política, aí é o professor de química que está perto. Pergunta eu de química, como é a política da Alemanha? Cara, nem sei se ele vai saber o que está acontecendo direito. Mas fica essa parada de... Fica, assim, para ser realmente interativo, né? Não ser só pergunta e resposta, que tem esses movimentos de participação assim, dos alunos. A gente até pensou com vocês mesmo, né, da turma, para ver até algumas outras ideias para a gente usar também, e essa troca assim, que a gente pode fazer entre a gente, né, para que fique o desenvolvimento do trabalho fique até mais interessante, entendeu? Tinha algumas coisas, tipo assim, mas a gente estava mais no brainstorm na época, pensando assim, por exemplo, se um grupo errar a resposta, e um outro grupo os outros grupos, né, teriam a chance de responder essa pergunta desde que alguém pegasse alguma coisa primeiro, sei lá, tivesse um copo na mesa, alguma coisa, eles tinham que correr e pegar aquilo, aquele grupo poderia responder, mas isso só poderia acontecer uma vez por pergunta, que senão vai errar, alguém ia acabar acertando por eliminação.
Então, fazer também alguma coisa de movimentação na sala de aula e não só todo mundo sentadinho, e fazer, talvez, até para criar um ânimo, assim, da galera de querer uma coisa mais competitiva, saudável nesse sentido. Mas a gente ainda estava no brainstorm de possibilidades também. E essa turma que eu estou fazendo esse trabalho da Alemanha, eles são bem participativos, tanto que, assim, vários desses alunos dessa turma, eles são componentes do Grêmio da escola. Então, são aqueles que, tipo assim, mandam ver, estão super dentro das atividades da escola, eles são realmente bem participativos. Eu estava falando com a Laís com relação a esse jogo, assim, de fazer com eles, que eu fiquei na dúvida em relação à premiação, porque com certeza vai ter que ela perguntar, tá valendo o quê? Vai ganhar o quê? Quem acertar Isso tudo... era uma questão para a gente, problemática. Porque, assim, a gente não queria chegar numa escola de comunidade e falar, vocês têm que trazer isso, 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 que vai ser, sabe, pedir prendas para quem ganhar. Então, assim, pode ser complicado essa situação, entendeu? O que fazer com relação a isso? Até pensei, quem ganhar lá vai ganhar o salsichão lá do grupo que está falando sobre culinária. Mas, assim, não sei se isso seria interessante, não. Falei só por brincadeira mesmo. Saber como premiar esses alunos, assim. Tiago, essa disciplina que você... dentro de qual disciplina que você está trabalhando com a Alemanha, com os alunos? É interdisciplinar? É um projeto conjunto? Só para entender. E qual ano? Só para entendermos. Então, são alunos de primeiro ano do ensino médio. Tá, certo. Uhum. E todas as disciplinas estão participando. Língua estrangeira, artes, história. Tá, então poderia ser feito... área é biologia, que é mais... Biologia. Mas poderia ter uma integração com outras áreas. Sim, total. Tá. Realmente porque, na verdade, cada matéria ficou com um país diferente. Então, não seria um país para, por exemplo, não seria Brasil, e aí falaria de biologia, arte e tal do Brasil. Cada professor ficou com um país diferente. Então, seria interdisciplinar no sentido de você pode falar o que quiser daquele país, pode focar só na matéria, pode falar de outras questões. Eu acho mais ampla. Posso só complementar? Vocês estão me lembrando muito uma experiência que eu vivenciei enquanto aluna no segundo ano do ensino médio. Eu tive um professor de história durante o colégio ainda, né, que ele propôs fazer uma feira dos povos, e eram todos os países. Eu me lembrei um pouco dessa proposta. Maneiro. Né? Não eram jogos, mas a gente se vestia como as pessoas dos países, apresentava parte da culinária, e tinham pessoas, era aberta à população, aos pais, né, quem quisesse participar, e com isso se conhecia um pouco da política, da culinária, de elementos culturais, e aí tinham atividades, as pessoas dançavam, montavam as coisas, e tudo foi feito, né? É claro que vocês trouxeram ali um fator limitador, que é a questão da verba, né? Porque é uma escola pública. Quando nós fizemos atividades com escola pública, e era jogo, tinha o processo da premiação, sim. Mas isso, inclusive, é importante para o jogo, né? Assim, para que eu vou continuar nessa ótica de jogo, né? Então, a gente levava, a gente não pedia deles, a gente levava. A gente levava bala, levava coisas mais saudáveis, e ia montando isso dentro da ótica e também dando pontuações assim para eles. Só que no final todos ganharam elementos diferentes, porque isso é importante também para eles não se sentirem excluídos, né? A escola ela consegue fornecer para a gente material para produção de trabalhos, tipo cartolina, caneta, sabe, papel. Nunca fizemos assim com relação a pedir premiações, sabe? Já teve, assim, uma vez teve um concurso lá, Garota Primavera, que teve negócio de perfumezinho, assim, caixa de perfume, sabe? Mas foi, assim, um evento que teve. Agora, não sei, eu posso ver isso. A escola eu pedi para a escola, para a direção, arruma isso, isso, isso. Não sei se conseguiria, mas... Não, mas é que pode pensar em antes, eu sei que já está no processo, mas talvez a própria turma criar esses prêmios, sabe? Cartolina, caneta, sei lá o quê, e produzir esses possíveis prêmios que eles ganhariam, sem ter custo, para evitar isso. Ou também fazer um pedido de doação, sabe? Tipo, coisa assim, para familiares, aqui, a gente manda virtual, né? Aí, para ver
para ser algo que não tenha custo para vocês, porque a Centralize, escola geralmente não é livro. e o aluno às vezes quer ajudar na produção, né, para se sentir dono da ideia. Aham. Mila, acho que queria colocar algo ali, né, Mila? Acho que quer falar, Mila? Você colocou. Não, porque eu achei bem interessante e vocês podiam até fazer alguma coisa. Vocês estão pensando em fazer só o jogo especificamente, Thiago? Não, a gente está aberto a outras possibilidades também. Porque assim, eu enxergo uma oportunidade de integração muito grande, até em relação aos países mesmo, eles terem uma visão mais globalizada, entendeu? E aí dá para fazer uma série de ações, né, de integração, podia ser bem legal. Só uma sugestão. Paola falou do ponto na média. Isso aí, para mim, é tranquilo. Quer ponto, toma. Porque com essa questão de Copa, né, a gente vê muito essa questão da disputa e não a integração. É nessa perspectiva? Aham. A gente tinha pensado que, assim, se tivesse premiação, tinha que ter premiação para todo mundo, justamente para não... em níveis diferentes, mas justamente para não ficar depois um com raiva do outro. Que alguém ganhou e os outros não ganharam. Então, eu gostei muito da ideia, acho que foi o Zé que botou aqui, do hambúrguer da Copa, que eu acho que ia ser super legal. Se ganhasse, acho que ia ser tudo a ver. Mas... dá para tentar uma parceria com o McDonald's. Geralmente, sempre eles fazem uma parceria. Eu não sei como é, porque eu nunca entrei em contato com eles, mas vocês eu posso podem ver isso tentar. lá, parceria com o McDonald's, ou, de repente, Habib's, alguma coisa assim. Eu sei que o McDonald's tem esses hambúrgueres da Copa, só que o McDonald's, assim, eu acho um pouco distante. O Habib's, eu acho que tem alguns perto ali e tal. Tô falando distante com relação a chegar na pessoa que poderia fazer isso, entendeu? Habib's, eu acho mais gente com mais... Porque às vezes eles podem pegar ticket. Eles podem passar o ticket, independente, Habib's ou McDonald's, e a criança que ganha, todas elas, de preferência, vai lá e pega o seu no dia que for. Achei até interessante isso, porque, assim, se levar para lá, cara, não vai estar legal na hora. A comida nunca fica muito boa quando fica... Vai gelando. Não, acho que isso essa nunca estraga, gente. Essa comida nunca estraga. Pode estar em qualquer lugar. Do McDonald's, McDonald's, como é cada dia é uma coisa, a criança escolhe o dia que ela quer ir, porque cada dia é um país. Eu acho que até com uma dinâmica assim, de na hora de apresentar o jogo, falar que está valendo o ticket, não falar que todos vão ganhar, entendeu? Para durante eles ficarem com gana. E aí, no final, aí fala, não, galera, tá aqui o prêmio e dá, entendeu? Mas para manter a gana assim nunca na hora. Fala antes, nunca. Como é que eles fala vão que tá valendo, mas não fala as regras de competição, entendeu? Mas esse ticket é legal, tem que ver como é que consegue. A Paola está dizendo que mesmo se não tiver prêmio, eles vão brigar, porque o espírito competitivo provavelmente. A intenção é essa. Eu quero que eles briguem. Eu não quero que fique ninguém. Não. Eu sempre fiz jogo para ver os alunos brigando. Briga de aluno. Mas se não tiver cenoura, eles não correm atrás, não. Tem que ter. Eu não faço jogo esperando paz e amor. Eu quero que eles deem a vida ali. Ai. Mas eles são assim, essa turma pelo menos é assim. Gente, para a apresentação das demais ideias, seria interessante também se vocês tiverem ali um fator problematizador central, porque isso ajuda também a gente traçar e sair, às vezes, de mais do mesmo, para como buscar perspectivas diferentes para fazermos elementos diferentes ali na construção que vocês vão propor. Deixa eu falar um negocinho que a Raquel falou antes, porque, assim, é aquela coisa que eu penso assim, que eu falo, né? A gente tem que ver a realidade que a gente está, isso em qualquer situação, né? Aí a Raquel falou que teve a vez que ela fez isso, que ela participou, né, no ensino médio dela, e abriu para a comunidade, os pais podiam entrar e tal. Então, lá onde eu trabalho, não. Porque, assim, a gente tem um problema muito sério, que eu acho que muitos já sabem, né, em comunidade, de pessoas que são... Lá sempre tem essa coisa de tráfico e milícia. Então, assim, na escola não pode gente de fora. Tem que ser uniformizado, aluno sem uniforme, mesmo que sabe quem é, volta. Então, assim, até para essa coisa de reunião de pais, eles fazem, tipo assim, num sábado, que é o dia que vai ter pouco movimento, que eles vão saber quem é que está entrando, sabe?
Assim, na minha escola, por exemplo, não é uma... quer dizer, acho que não é uma surpresa para quem trabalha em comunidade, já tiveram alguns casos de gente entrar com um fuzil na escola procurando alguém lá dentro. Normal. Então, assim, não pode gente de fora, entendeu? Infelizmente. Foi só uma ideia, Thiago, Não, sim, eu acho maneiríssimo. perspectivo, mas realmente, então tem que considerar os fatores limitadores, né, do ambiente, né, em que vocês se encontram também, para não gerar nenhum problema para as crianças, né, enfim, para os adolescentes, né, do ensino médio. Teve um caso há pouco tempo lá que foram procurar um garoto que disseram que ele bateu numa menina e chegou lá a milícia atrás dele e a diretora escondeu ele na sala dela. Falou, gente, eu me arrisquei. Botei na minha sala, falei, não tá aqui, não tá aqui. E eles, não tá aí sim. Ela falou, não tá aqui, não tá aqui. E assim, ela falou que foi desesperador. Eu falei, como é que tu manteve a calma, cara? Desse nível. Porque falaram que era pra entregar o garoto pra matar ele, nesse nível. Não era pra conversar, não, é matar, pra matar ele. Assim, entendeu? Então tem dessas coisas. De forma segura, né, Thiago? A proposta. Espero. Não, isso aí é um caso ou outro, mas eu tô falando assim para contextualizar da situação, entendeu? Mas cuidado com no mais é tranquilo. De alemão, porque... Isso, teve essa brincadeira aí na sala já. Tem essas... Para quem não é do Rio, não é uma revisão completa, não, porque alemão geralmente é o outro, né? É o inimigo. É a facção rival. É a facção rival. Quem não é do Rio de Janeiro não sabe. Alemão geralmente é a facção rival, os alemão. Não é o completo alemão, não. É os alemães. Desculpa, gente. Agora, acho que... Não sei se vocês estão contando ainda, mas por causa do tempo, né? Não sei se tem mais gente. Não sei se o Thiago e a Laís querem falar mais alguma coisinha. Eu acho que era pode passar para Guilherme. No sul é os castelhanos que falam. Ah, é? Jura? Castelhano? Os castelhanos. Guilherme, antes de você começar a falar, seria importante, assim, cada equipe do que estão pensando, se vocês pudessem começar a desenhar isso, mesmo que seja em grupo, a partir de uma problemática inicial, a ideia central, as perspectivas, os caminhos a seguir, seria interessante para começar a traçar o rumo ali do projeto, daquilo e a partir das experiências prévias, né, de vocês também. Tá? Eu queria colocar uma questão, mais ou menos do que eu estou elaborando, até para ver como que interessa. Não sei se, a princípio eu pensei em elaborar sozinho e fazer, mas eu não sei, caso haja uma adesão, até mesmo do caso real, eu penso mais na possibilidade de implementar mesmo, né? Num médio prazo, até eu terminar a tese, né? Então, no sentido de que até por isso que eu coloquei ali o link daquela disciplina chamada Narrativas Transmediáticas, que é da Faculdade de Comunicação, aqui da UERJ, né? Que é do curso de Relações Públicas. Relações Públicas, e ela é optativa para jornalismo. É a Fátima dá, né? É a disciplina que a Fátima dá, ministra. Sim, obrigatória para RP e optativa para jornal. Sim, a gente tem lá no Secult uma disciplina que ela surgiu dentro do bacharelado interdisciplinar, mas ela tem uma certa adesão também de outros cursos, que é a Laboratório de Arte e Mídia, que dialoga um pouco com esse tema transmediático, essa questão das linguagens, pensando as novas mídias e mídias que são modeladas pelas novas linguagens, coisas nesse sentido. E, ao mesmo tempo, uma das demandas também, quando eu elaborei minha tese, era pensar um curso que a gente está querendo criar chamado Mídias Digitais, que tenta pensar os games, de certa maneira, como uma mídia de convergência de diferentes mídias, né? Tá ali o audiovisual, tá todos os processos históricos estão ali, de certa maneira, mas também com os outros problemas e tal. Uma coisa que eu pensei é pensar uma oferta de um processo de extensão, digamos assim, uma rotina de extensão. Eu posso oferecer, eu penso em um semestre, mas eu ia pensar em horas, né? Digamos, 20 a 30 horas, 20 horas é um tempo que é mais ou menos o mesmo tempo da graduação. Uma rotina de 20 horas
que ela funciona como uma espécie de extensão, já pensando naquela ideia de uma curricularização, uma extensão que pode vir a ser curricularizada, porque ela dá, de certa maneira, um suporte a esse tipo de disciplina que é mais teórica, mas que requer uma vivência, né? Aí eu pensei o seguinte, que eu estou chamando aqui de codificação criativa de narrativas transmediáticas, seria essa extensão, e ela tem dois problemas centrais. Um seria um problema de repertório, né, de pensar o game não só como uma coisa histórica ligada aos consoles, que é o entendimento mais geral, mas ao mesmo tempo ter que puxar pela memória das pessoas que estiverem envolvidas o que para elas é o videogame, o que elas ainda não viram que pode vir a ser, o que o videogame influenciou o cinema e tal. Então, uma espécie de game clube, cine clube, assim. E uma outra dinâmica paralela que eu acho que é uma dos problemas da minha tese, que é como trabalhar a ludicidade no aprendizado das ferramentas. Tem uma coisa que apareceu bastante aqui nos relatos, que eu acho que vai ser, pelo menos para mim, vai ser bem importante, mas eu acho que é importante para todo mundo, que é quando a gente se coloca num ritmo de ouvir bastante os estudantes e não querer passar um conhecimento, digamos assim, eu quero que eles façam um mundo aberto em 3D, então eles vão ter que aprender uma ferramenta 3D e esse instrumental da ferramenta se torna uma pauta obrigatória, né? Que acaba passando uma régua de quem que vai fazer aquela disciplina ou não. Uma maneira de pensar esse instrumental das ferramentas de uma maneira mais democrática, mas que não desvalorize a ferramenta para que, num sentido de a ferramenta é uma coisa muito técnica que não está em jogo aqui a discussão. Então, vou dar um exemplo do tipo de dinâmica que eu pensei. Pegar determinados repertórios de narrativas e pensar, isso aqui tem imagem, isso aqui tem desenho, isso aqui tem animação, isso aqui tem interação. Como é que vocês fariam isso? O que vocês conhecem? Por exemplo, isso aqui tem som, né? Como é que vocês fariam? Quem conhece alguma coisa disso? Então, que ferramenta você conhece? Então, a pessoa apresenta as ferramentas que ela conhece, o que ela faria, o que ela já fez. Isso aí que é o problema de não ter ainda o feedback. Daí que seria pelo feedback. Essas duas coisas, o repertório, né, do que esses grupos teriam, do que eles entendem por game ou narrativa ficcional, narrativa transmediática, interativa, para expandir um pouco a ideia de game também. E o que eles teriam de ferramentas para produzir essas novas mídias, né? Esses novos tipos de mídias. Assim, porque elas poderiam partir dos exemplos. A tendência é que elas partam dos exemplos que elas já têm. As pessoas estão conhecendo lá o TikTok, vai ter uma outra moda, elas vão querer fazer aquilo. A gente pode, de certa forma, assimilar essas linguagens, mas como a gente conseguir usar isso para gerar o interesse de alguns outros tipos de experimento, né, também. E aí eu penso em oferecer isso como uma extensão que poderia ser ofertada para a UERJ e para a UFRB ao mesmo tempo, de certa maneira. E aí eu gero também outros dois tipos de problema, que são poderia ser alguma coisa ofertada remota, né? Com expertise que a gente adquiriu aí na pandemia, até, que a gente está fazendo aqui, certas coisas que funcionam, mas algumas coisas que teria que ter presencial. Daí, no presencial, também um outro tipo de problema que eu já trabalhei lá no LabYogan, que eu tenho uns Raspberry Pis, tinha lá 3, 4 laptops que a gente, juntando peça de vários laptops, a gente viabilizou. Como é que a gente viabiliza uma gambiologia para ter ali umas 5, 7 máquinas, os Raspberry que eu tenho, alguém trouxe uma que ficam disponíveis num laboratório para quem não tem computador usar, né, sem precisar alocar um recurso da universidade que já esteja em outros laboratórios para outros fins. Então, para que a própria extensão tenha o seu material, né, sem também ter que primeiro acionar um recurso que vai vir ainda e nunca acontecer, né? Então, assim, esse improviso com as máquinas também tem a ver com aquela questão do hardware. A Fátima pontuou um pouco isso, potencializa essa experiência com hardware. Eu penso um pouco isso também, daí pensar uma espécie de anatomia do joystick, pensar como é que isso funciona, né? Mas aí também, nesse caso, tem essa coisa que precisa de um feedback, que seriam a marcação do espaço,
alocação de uma espécie de levantamento de recursos, numa espécie de mutirão da gambiarra, né? E todo esse timing tem que ser calculado ali. Eu estou sendo bem empírico aí quanto a saber se essa metodologia se encaixa em tal ou YZ. Daqui a pouco eu vou dar uma boa lida nos materiais que vocês passaram, porque eu também estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu não tive tanto tempo para mergulhar nisso. Mas, assim, para referenciar as metodologias, né, assim, um pouco mais objetivamente, até ter novas ideias a partir disso. Mas, basicamente, isso, pensar uma extensão de um tempo, mais ou menos, que ia acontecer durante o semestre, ela pode estar concentrada em 2 semanas, 1 semana, mas ela tem um número de horas, né, e ela servisse a esse tipo de problema mais teórico, que é a narrativa transmediática, que é a mídia imaginária, a arte mídia, esse tipo de coisa, que é a mídia pensando como a mídia pensada como especulação, a mídia pensada como transformação e convergência de várias mídias, né? E o game como esse caso, né? Então, o game, enfim, tem várias pessoas que estudam game aqui que, né, tem uma série de problemas. A plataforma que você vai publicar, uma série de problemas que tem que ser levantados. Então, mas, enfim, é bem desafiador, assim, teve com a minha tese, mas eu abro esse processo para, assim, a partir do momento que eu estiver um pouquinho mais formatado, se alguém quiser dar mais ideias ou juntar alguma coisa, né? Basicamente isso. Está um pouco improvisado ainda, vou ter que botar no papel, mas é mais ou menos isso que eu imaginei. Uma coisa, eu sei que tem gente para falar, Guilherme, mas eu acho que você captou muito bem, você tem bastante nível de detalhe, até você tem trabalhado já, mas eu espero que você não esqueça isso, porque a gente vai querer ver isso no relatório escrito. Esse processo que está contando, justamente a gente quer saber, entendeu? Justamente a gente quer entender da aplicação, dessa intenção, aí você até detalhou o meio, remoto, mas então esse projeto eu achei muito rico, a forma como você apresentou, até porque, novamente, você tem essa experiência prévia mesmo, né? Mas você conseguiu o máximo possível para a gente, até porque no caso de quem é aluno da Fátima Regis na pós-graduação, vai ter algum tipo de nota, né, aplicada isso, não sei se isso é importante para todo mundo, né, mas vai ter algum tipo de nota, não sei como é que a Fátima vai fazer isso, na questão da nota, né? Mas não para não impressionar ninguém também, mas eu acho bem legal a forma, em termos de material, né, é importante esse processo, da forma como o Guilherme apresentou, com relatórios que é meio que induzir, né, esse tipo de pensamento crítico sobre a experiência, né? Não, mas sem também impressionar ninguém da turma da Fátima sobre isso, né? Desculpa, gente, você tem uma fila aqui, Mila, né, e Raquel também, né? Mila, você quer comentar o que o Guilherme falou? Pode não, falar. 2 segundos. Assim, Guilherme, eu enxerguei bem design thinking como um processo no meio do caminho, tá? Então, enfim, eu queria até dizer que eu até tenho interesse em trabalhar com você, porque eu acho que eu vou sair da minha zona de conforto, porque isso eu queria, sair da minha zona de conforto, né? Mas também, o que eu acho, né, que assim, que eu posso contribuir, eu queria abrir isso para a turma, porque eu não quero que seja minha zona de conforto, não. Eu gostaria muito de compartilhar também, né? Quem tiver interesse na parte de design thinking ou também de integração de conteúdos, isso se refere também eu tenho muito interesse em ensino fundamental, de ensino médio, eu acho que seria bem legal, tá? E é isso que eu queria, eu não tenho uma ideia formatada, até porque eu queria que a ideia não viesse de mim, né? Eu queria assim, só colaborar, contribuir e aprender também, porque eu não estou muito na minha zona de conforto, né? Mila, isso que você traz, essa sua perspectiva é fundamental, porque, por exemplo, isso que o Guilherme apresentou, se você quiser jogar para uma linha com os seus alunos de administração, Sim. E outro professor lá no ensino fundamental quer aplicar a mesma prática. Olha como que uma rede ali aplicada com públicos completamente diferentes, isso faz todo sentido, por isso que eu acho que a ideia da curricularização do projeto de extensão, Guilherme, é muito bacana. Eu enxergo aí até mais do que design thinking para a parte do processo, mas na hora da feitura, sim, só para um pedacinho. É mais cultura maker, é mão na massa, que você está ensinando ali, desde quando você apresentou
ali a oficina, né, que tem um lado de gambiarra na prática, isso dá para ser aplicado em comunidades, né, tal como aqui o Tiago, dá para aplicar em diversos caminhos. Então, eu acho que é um formato muito interessante, você apresentando como algo até inovador, né, essa perspectiva ali. No Rio, a gente tem algumas pessoas que trabalham muito nessa perspectiva, eu lembrei muito, Ale, do laboratório da Gabi Agostini, né? Eles trabalham muito nessa perspectiva. Acho que você tá no Rio, né, Guilherme? Fazendo doutorado no Rio, né? Sim, estou fazendo na UERJ. Eu acho que valeria a pena você entrar em contato depois também com a Gabi Agostini para ver como que é feito isso lá no OLAB, né? Funciona, acho que é Botafogo, Ale? Já ouvi falar. Sim, Botafogo. Mas, assim, essa oficina que você traz é uma oficina que caberia também, não só na graduação, mas em espaços como o Espaço de Cultura Maker. Perfeitamente. Assim, outros espaços de extensão, enfim, de comunidade, né? Eu acho que o forte está na gambiarra que você traz, e nessa coisa da mão na massa e misturar os conceitos, né? Acho que integrar os conceitos no processo de feitura, né? De forma consciente, né? Acho que é um pouco isso também, esse lado. Eu tô pautando algumas coisas, não querendo ser o dono da pauta, mas é porque eu tô sendo realista, tá, gente? Assim, eu tô apresentando um congresso semana que vem, daí vou ter um seminário de tese, eu tenho que estar concentrado nesses temas, e essa parte prática entra na minha tese, mas isso aqui está aberto, como você mesmo falou, né? A Mila trabalha com universidade, o LAMEC também. Então, assim, pensar já desde o princípio como que essa extensão, por conceito, a palavra extensão já quer dizer isso, ela dialoga com a comunidade, mas ela adere aos programas de graduação a qual ela está vinculada. Acho que é um ponto importante conceitual a ser trabalhado. Por isso que eu fui procurar lá a disciplina da Fátima, para pensar um pouco isso, né? Porque a gente lá nas disciplinas que está criando lá de mídias digitais tem algumas referências em comum, né? Para essa parte teórica, ela não fica tão descolada da prática, não só uma questão de ler é diferente de fazer, mas da própria a ideologia do que a gente está fazendo, né? Da história do que a gente está fazendo, mostrar que aquilo que a gente estudou na teoria, na palavra, na escritura, ela está acontecendo, ela já acontece faz tempo, e a gente conseguir ter um exemplo e casos diversos disso. Aí eu acho que o grande desafio é esse lugar do deslocalizado, né, de fazer universidades diferentes dialogarem, e essa questão material, tanto do telemático, que requer um recurso mínimo, um conhecimento mínimo, que também tem que ser debatido. Por exemplo, se eu estou... As primeiras vezes que algumas pessoas fizerem uma coisa que nem a gente está fazendo agora, a gente debater o que é isso, a gente está onde? Isso aqui é cloud da Google, o que é isso? Vamos ver lá a história da Google, traz isso para a próxima aula aí, né? Poderia ser no Zoom, qual a diferença, né? Né? Há 10 anos atrás isso não acontecia, o que acontecia que era similar, como é que era? Né? Quando caiu o Muro de Berlim, era ao vivo, era igual, era digital, era analógico, tem gente que não tem nem idade para saber, ou nunca ouviu falar, né? Então, a gente conseguia ter um certo improviso, eu acho que gosto do termo transmediático também, para pensar essas transições não lineares de uma mídia para outra, como uma mídia assimila a outra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um laboratório maker lá, a gente brinca de fazer uma transmissãozinha de rádio, um joystick, uma coisa assim. Assim, eu, por exemplo, quando falo de digital, eu gosto de ter aquele displayzinho de 8 segmentos, acender a luzinha, o número 1, o número 2, para sair do abstrato. É 0 e 1, 0 e 1, mas o que é 0 e 1? Vamos escrever a letra A com 0 e 1 aqui, vamos fazer o número 2 com 0 e 1. Esse processo, para ele acontecer de uma maneira não linear, ele requer uma rotina. Eu estou falando justamente dessa rotina. Tipo, são 20 horas, que seria legal ter mais 20, sei lá, depois. Esse 20 que depois vira, por exemplo, um módulo, que uma outra pessoa dá um outro módulo, ele vai se construindo. Né? Mas a gente parte, digamos, de 20 horas, né? Uma coisa assim, e pensa como é que essa rotina se constrói, porque é pouco, 20 horas para toda essa vontade que a gente tem de fazer as coisas. Então, basicamente isso, sistematizar, os MCs falou tudo também na parte assim, a hora que tiver no papel, exemplificado,
fica um documento, como você falou, até vir a publicar como artigo e tal. Mas essa perspectiva de como a gente consegue se escutar antes também de chegar nessas convergências, né, possíveis, assim. Bom, basicamente isso, acho que eu dei uma viajada aqui, mas basicamente essa questão, acho que a graduação, ela, por mais que a gente possa vir a trabalhar né, em escolas, em outros contextos que não são graduação, a graduação ela defende o nosso lugar onde a gente está se defendendo, se construindo, né? Ela justifica esse lugar. Eu acho que isso é muito importante. Guilherme, você falou, acho que durante o seu relato de experiência, que você trabalhava com som, não foi isso também? Meus primeiros experimentos com algoritmo meu mestrado foi nisso, inteligência artificial sonora, musical, né? E eu trabalhei com eletrônica de som também. Tipo isso que eu coloquei ali na conversação, que eu já vi algumas oficinas, por exemplo, de como utilizar objetos e aí colocar sons dos objetos, na banana, o barulho do vento bate, aí a folha toca, esse tipo de coisa. Tá, sim. Entendi, só para entender. Sensor capacitivo. Isso. Tá. Eu achei muito bacana a ideia, e eu acho que pode ser feito isso sim, se... não sei, talvez. Que eu penso, como você trouxe esse exemplo, né? Eu estou tentando sempre convergir, por exemplo, o Messias trabalhou com Guitar Hero, né? Tem aquelas coisas do Nintendo Wii, daquelas coisas que mexe o corpo na frente da câmera para fazer umas coisas, né? Do Kinect, aquelas coisas assim. Eu penso o game como foi uma das tentativas que eu no doutorado de achar um lugar que seja um pouco mais popular do que a arte mídia, no sentido mais museológico, que é um pouco mais complexo, assim, né? Mais museológico, até mais elitista. Então, acho que os games dão essa abertura para um experimento, mas, ao mesmo tempo, ele tem um respaldo de uma indústria que seduz para umas outras coisas mais pop, assim, né? Enfim, para não ficar monopolizando a palavra aqui. Eu ia até comentar isso, que tem alguns comentários no chat, né? Então, mas tá ótimo, Guilherme. Eu acho que uma boa posição, a gente ficou até ansioso para ler o que está falando, para ler o que vai ser esse relato, se apresentar aqui para a turma como um todo. Lembrando também, né, que embora alguns de vocês tenham mais aptidão para essa área tecnológica, digital, assim, não é obrigatório ter computador, não é obrigatório na aula de vocês, lembre-se disso. O Thiago falou aqui lá já falou de jogo também, mas isso é muito importante, né? No caso, o Guilherme falou da aptidão dele, dessa facilidade dele, porque é a área que ele trabalha, né? Mas, enfim. Mas muito bom mesmo. Aí eu vou ler aqui um relato da Letícia, só porque está um pouquinho grande, só que como a Letícia está participando, e talvez nem todo mundo esteja vendo o comentário, né, o chat, eu acho legal dar uma lida. Não sei se Raquel e a Alessandra concordam, né? Eu vou dar uma lida aqui rapidinho, né? Ela está sem microfone, né? Então ela falou, né? Letícia Couto, né? Eu não tenho nenhuma experiência em sala de aula, mas queria fazer alguma coisa relacionada à arte de rua, mais especificamente grafite e pichação. Enxergo algumas possibilidades. Trabalhar de forma interdisciplinar, avaliando pelo viés de história ou de português, por exemplo. Penso que é possível fazer rodas de conversa com artistas da região, da escola, para entender as motivações, desafios. Tem que estruturar melhor, mas se alguém curtiu o assunto, já podemos trocar uma ideia e formar um grupo. Eu acho muito legal essa arte de rua, acho que é legal. Você deu a ideia, não está podendo comentar assim, né, no microfone, mas acho que é muito importante. Tem a ver também, aí uma questão que me interessa bastante, eu interessa todo mundo, esse ambiente que nos cerca, né, fazer a pessoa que está, de alguma forma... O público, né? Você é aluno, nem todo mundo a atividade vai ser com alunos, né? Mas o público, né? Tá ali ciente do ambiente, é sempre bem legal. Então, essa arte de rua, eu acho realmente, particularmente, eu acho que você tem uma abordagem muito interessante, você pode trabalhar. E assim, sempre eu acho interessante vocês trabalharem com esse contexto, né? Então,
o contexto do Guilherme é o quê? Um dos contextos é a curricularização da extensão, que é fundamental esse debate entrar aqui na disciplina também. E no caso de Letícia de Rua, Letícia Couto, né? Agora Letícia Perani, professora, quer comentar também, né? Não sei se tem mais comentários no chat, eu vou ler eles, mas primeiro eu vou deixar a professora Letícia Perani comentar. Só para comentar da proposta da Letícia, eu acho extremamente interessante, né, trabalhar com arte de rua, porque acaba que os artistas do grafite, eles acabam por transformar o ambiente da cidade em algo mais lúdico, naturalmente, porque você está trabalhando com os sentidos ali, especialmente a experiência visual, mas você adiciona, eu acho que uma complexidade visual ali no ambiente urbano, né, na paisagem urbana. Então, a gente acha muito, muito relevante, né? Então, é uma ótima proposta. Ótimo. Deixa eu continuar aqui, né? Porque estamos chegando no horário. Eu sei que tem mais um comentário aqui que eu vi acho que de Luma, né? Luma, não sei se você quer falar no microfone, se também está alguma questão, né? Mas Luma comentou aqui que ela está pensando em construir alguma jornada com os professores que pudesse desenvolver olhares para as competências socioemocionais. Acho também, obviamente, né, todas as propostas são sempre interessantes, e eu gosto de ver essa diversidade de interesse de vocês, né? Não sei se também Letícia, Raquel e Alison querem comentar alguma coisa nesse sentido, mas vale muito a pena, assim, até porque, Luma, né, novamente, pensando nesse contexto aqui, que vai estar, né, atrelado à sua proposta, à sua atividade, a gente está identificando essas lacunas, né? Essa questão socioemocional é muito importante. Eu ia dizer que acabamos de passar, não, né? Estamos vivendo essa pandemia ainda, né? A questão socioeconômica no Brasil, né? Então, eu acho que tudo isso é um elemento que vai trazer para a gente, né? E como você falou no seu caso dos professores, né? Esse âmbito político, no socioemocional, é legal que a gente reflita isso ou na escola, ou na nossa atividade, né? De alguma forma, né? Nós saímos de uma crise muito pesada, continuamos em crise, né? Então, cada vez mais número de pessoas, né, afetadas. O Thiago falou do contexto dele, que é importante também. Então, acho que é legal que a gente pense nisso, né, na disciplina também, né? Como essas atividades, a disciplina, o curso aqui é muito voltado para a multimodalidade, essa questão de mídia, né, questão da comunicação, mas entendendo o lado político aqui, acho que a gente tentou algumas vezes puxar para esse lado, e eu espero que vocês consigam trazer. Questão de política em geral, né? O socioemocional eu estou aqui, da minha conta, colocando como político, né? Mas é para poder alcançar todo mundo. Então, vocês são mais do que também convidados a refletir sobre esse contexto também. Eu acho muito legal. Não sei se mais alguém quer. Olha, Zé, a Luma está colocando ali no chat que trabalha numa empresa de jogos. Quer falar, Luma? Fala um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Eu trabalho numa empresa que desenvolve jogos e o objetivo é desenvolver nas crianças dos ensinos iniciais e ensino fundamental 1 e 2 ali, as competências socioemocionais. A gente tem um leque de 6 competências que a gente aborda com 36 habilidades. Então, a criança baixa o aplicativo da empresa, tem um processo de imersão dentro do jogo, o jogo é aplicado dentro de sala de aula ou como sala de aula invertida durante 20 minutos, enquanto a criança está ali jogando. São vários tipos de jogos, tem jogos de exploração, de aventura, tem Candy Crush. O professor disponibiliza perguntas para mapear esse desenvolvimento socioemocional e a gente oferece ideias de reforços e de práticas para o cotidiano da escola. Aí é um exercício diário de trazer para o professor o que são as competências socioemocionais e como elas podem ser abordadas dentro do cotidiano escolar. E outras questões que a gente tem tido muito aqui é a relação das tecnologias. Então, palavras como tecnologias, ferramentas, a gente tem uma resistência das nossas escolas para participarem desse projeto.
Então, eu pensei na possibilidade de construir uma jornada que fosse um pouco mais imersiva, em relação a conteúdo sobre competências socioemocionais e que trouxesse esse lado maker, esse lado produtivo, tecnológico para os professores, já com as ferramentas que eles já utilizam. Por exemplo, o Padlet, o Miro foi uma das ferramentas utilizadas nesse tempo de pandemia, não tanto, mas ele foi, o Google Classroom. Então, era mais ou menos isso. Eu ainda não tenho nada muito concreto, porque eu queria trazer uma coisa diferente, que eu pudesse aproveitar depois para a disciplina. Então, trazer as metodologias ativas aí com outro viés, talvez, sabe? Eu vou colocar o link aqui para vocês darem uma olhadinha sobre a proposta que a empresa trabalha. Raquel está sem Raquel, áudio. está mutada. Ah, sim, não, que eu estou lendo aqui os comentários, né? Muito boa a ideia, viu, Luma? E para essa parte de inteligências socioemocionais, você pretende manter para essa mesma faixa etária esse programa? Então, eu pensei em olhar para o professor mesmo. Sim, Então, porque para o ali a professor com a gente mesma faixa tem... etária, que vai trabalhar com essa mesma... Ah, não, não. Não, Pode ser geral. aberto, porque aí a gente pensa na possibilidade de um desenvolvimento maior sobre o conceito de competências socioemocionais, quem são os teóricos por trás, como é que isso se relaciona com Paulo Freire. Então, a gente poderia trazer isso para o âmbito geral da educação mesmo. E somente a tecnologia, né, à disposição porque a gente pode até utilizar a ferramenta da empresa para a prática, é que talvez haja um limitador aí de faixa etária, né? Então, saber qual que é o interesse do professor em relação ao uso dessas ferramentas, quais jogos eles já utilizam, porque a gente tem jogos aí, tipo Candy Crush, é tipo, mas não é igual, que adultos usam. Então, poderia ser uma das ferramentas que a gente poderia trazer esse conceito dentro de uma prática mesmo já de tecnologia. Aqui, eu coloquei o link que tem alguns vídeos, né? A empresa é muito pequena, então a gente começou, tem 2 anos, então estamos aí mapeando, entendendo o cenário da educação socioemocional no Brasil e como que a gente relaciona isso com os jogos, mas a gente já tem em torno de 12 jogos disponíveis para as escolas. Bacana, e se alguém tiver interesse em entrar, né, está aberto, Lumo, para alguém entrar junto com você? Claro. Na proposta? Claro, é sempre bem-vindo, porque a gente trabalha com produto, a gente sempre procura referências externas, né? E principalmente olhares de pessoas que atuam no campo da educação, porque é muito fácil a gente fugir da educação e ir para o campo mercadológico. Então, como o nosso objetivo é o desenvolvimento pessoal, quanto mais próximo a gente estiver das escolas e dos pesquisadores, mais fácil a gente conseguir alcançar o objetivo de desenvolvimento mesmo dos alunos. Ótimo, eu estava vendo os vídeos que você enviou ali pelo YouTube. Eu vi também acho que foi Paola Monticelli estava comentando com a Letícia, que é professora de arte e que pode conversar sobre a ideia da Letícia. E como aplicar, às vezes, em cidades tão diferentes. Às vezes pode ser um desafio interessante, gente, esse de pensar, justamente pelo fato de sermos, né, estarmos em uma rede de estados diferentes, né? Se for algo virtual, é possível, mas também, às vezes, replicar a mesma ideia para perspectivas, cada um estando na sua localidade, né? Também pode ser uma perspectiva interessante. Né, Letícia? Peraí, qual Letícia aí? A Letícia. Letícia Só eu mesmo. Mas ela respondeu que era uma ótima ideia, ela vai conversar com a Paola. Alguém mais quer falar? Acho que Mila ia falar. A Mila está esperando alguém, né, para ver se entra num grupo, uma perspectiva que dê para colaborar isso, né, Mila?
Ou então até assim, eu estou bem tentada nos dois projetos do Guilherme e da Luma. A Luma, eu tenho muito interesse também, porque eu sou coordenadora, Luma, né, de uma área, de uma área específica, e a gente faz muita capacitação, né, com os professores, e a gente está nesse momento agora para a questão da extensão. Eu não sei se te interessa, né, porque eu não tenho vivência com criança. Acho que a gente podia criar um modelo que desse para replicar, né, para várias instâncias, como a Raquel está falando, né? Isso que eu acho que seria bastante agregador. E do Guilherme também mega me interessou. Enfim, mas é isso, né? Eu também queria ajudar de alguma maneira com a minha vivência, né? Então, se alguém também quiser, né, fazer alguma coisa específica da vivência, que faça integração, que é uma das coisas que eu tenho muita vivência, né? Também estou super disposta. A Luma já Mila, me você aceitou. Mila, você quer falar um pouquinho sobre esse processo da sua vivência e integração? Porque às vezes as pessoas podem ver como que pode integrar, como pode, né, Sim, buscar esse processo seu. Não, então, na realidade, assim, eu sou responsável por disciplinas de metodologia ativas, né, dentro lá do curso de administração, em que a gente faz integração de áreas, tá? Então, não é uma disciplina tradicional, é uma disciplina que, na realidade, ela integra diversos conteúdos, né? Normalmente, por exemplo, eu vou dar uma que é bastante assim, prática, que eu acho que é bem interessante, a gente faz o semestre praticamente todo um estudo de caso específico que é feito por 4 áreas diferentes, né? Então, esse resultado, obviamente, aí nosso cunho lá são as empresas, então a gente normalmente olha, né, uma perspectiva organizacional e integra com diferentes especialidades para trazer um resultado que seria o que a gente chama de parecer de consultoria, né? E isso é aplicável, assim, eu entendo que para toda e qualquer disciplina, né, no momento que a gente tem ali, de repente, um resultado final, algum relatório final, enfim, alguma expectativa de resultado, integrando áreas distintas, né, e a temática não necessariamente ela precisa ser vinculada a uma coisa só, ela pode ter várias interdisciplinaridades, né? Então, por exemplo, a gente tem que fazer a construção de um determinado produto ou serviço, ou criar algum tipo de solução, e aí a gente usa várias frentes, né, para trazer a melhor solução possível. E isso não tem, assim, não tem resultado esperado, tem super esperado. A gente tem, na realidade, se a linha de raciocínio, né, esse processo de construção e desenvolvimento fez sentido para aquele tipo de cenário. E isso eu acho que pode ser muito bem replicado, né, inclusive até, assim, para ensino fundamental, como eu falei, ensino médio, né, até para engajar, porque engaja bastante. A minha vivência, eu tenho mais de 12 anos nisso, com graduação, mas assim, eu diria que engaja demais, porque eles acabam conseguindo tangibilizar o que eles aprenderam na teoria, entendeu? Então, é bem legal. E aí, a gente agora está lá também com um projeto de integrar cursos diferentes, né? Usando mais ou menos esse método. E aí, assim, Pode falar, Mila, desculpa, eu te Não, interrompi. não, então, é isso, né, que eu acho que eu consigo enxergar de forma totalmente aplicável, né, em ensino fundamental, ensino médio, graduação, e em diferentes cursos, não necessariamente, né, só é aplicável à administração de jeito nenhum, isso dá para aplicar em toda e qualquer instância mesmo, né, em todo e qualquer conjunto de conteúdos. Ótimo. Mila, você está em qual universidade? FGV, igual ali? Não, eu estou na PUC. Ah, na PUC, tá. Isso. Não, é porque eu acho que tem algumas coisas a ver com o que você faz, Ale, também. Enfim. Não, então, até tô namorando a FGV, Alessandra, mas enfim, eu sou professora do IBMEC também.
Estou vendo aqui o comentário do Guilherme. E, Mila, eu acho que essa perspectiva integradora também vai um pouco nessa linha extensionista, né? Já que, se for para o lado também do próximo passo de fazer a integração entre cursos, né? Pela extensão, a gente pode reunir várias áreas, né? Então, pode ser também um caminho interessante. Pode. Inclusive, lá, essas disciplinas que eu cuido, né, elas são as disciplinas que praticamente, assim, estão abarcando aí boa parte das horas, né, de cursos de extensão, dentro do nosso curso especificamente, porque ele é completamente aplicável, né, e tem a ida e volta, né, vamos dizer, para as empresas, ou até para grupos sociais, que a gente está planejando também fazer assessoria para órgãos não governamentais, enfim, então, tem essa perspectiva. Quem sabe até a proposta lá do grupo da Cristiane talvez possa entrar também. Enfim, o Guilherme colocou ali no chat, né? Está pensando em formatar um projeto da extensão na aula para aplicar no semestre que vem ou no próximo na UFRB e na UERJ, mas em outras universidades que vocês trabalhem aqui ou quiserem aderir. Acho que assim fica realista e possível de acontecer na prática ao mesmo tempo que consigo condensar com tudo, preocupando. Não, imagina. Estou focando nas graduações para pensar na curricularização da extensão. Esse é um grande tema, o tema da curricularização da extensão, e que eu acho que no período da pandemia, né, Guilherme, se abriu muito caminho para isso. Eu fiz muita extensão junto da graduação também, não a curricularização da extensão, mas uma coisa integrada à outra também, né? É uma coisa que a pandemia possibilitou muito, assim, na universidade pública. Inclusive, eu não sei como que está a discussão, quem trabalha em universidade, eu não sei como que estão as discussões, mas aqui na UFJF, a resolução de curricularização de extensão que foi aprovada inclui disciplinas extensionistas mesmo, de graduação, que aí são disciplinas que a carga horária toda é direcionada realmente para essa integração entre ensino e extensão. Então, é uma alternativa. Eu acho que pensar justamente nessa perspectiva, Guilherme, vai te ajudar bastante, porque, né, já que é algo que a gente vai ter que cumprir mesmo, né? E cada curso de cada universidade está se organizando nesse sentido, né? Por exemplo, no meu curso nós definimos que, na verdade, a gente vai trabalhar com projetos, né? A gente não vai trabalhar com disciplinas, essas disciplinas, né, de extensionistas, né? Então, a gente vai trabalhar com projetos, aprovar os projetos, né? Então, vai ser bem interessante ver também como que isso pode ser aplicado, tá? Esse conhecimento pode ser aplicado, né, em cada situação, em cada lugar vai ter, eu acho que, perspectivas diferentes, realmente, para tentar alcançar os objetivos extensionistas. Na UF, Letícia, você falando aqui, desde que houve a mudança curricular, né, de colocar disciplinas práticas desde os primeiros períodos, né, meio que naturalmente houve um processo de interligação nas disciplinas chamadas projetos, né, interdisciplinar, são os PICs, né, que tinham lá na graduação de jornalismo e dentro de uma faculdade de educação, mas um curso de jornalismo, né, da Federal de Berlândia. Então, a gente começou ali, em cada período havia um projeto interdisciplinar, o nome, então, é metodologia por projeto interdisciplinar, que interliga tudo a ver com o que Mila faz, tudo a ver um pouco com o que o Guilherme está propondo, né, assim. Então, a gente fazia isso dentro das disciplinas e numa ligação com a extensão. Então, um era junto com a comunidade, era comunicação comunitária, aí tinham nomes dentro desses projetos, né, mas que naturalmente faziam a ligação ali da graduação com a extensão. E os alunos atuavam enquanto não só produtores desse projeto, mas também como monitores e multiplicadores, né, do conhecimento. Então, isso é muito bacana, né? Alguém quer falar mais de algum projeto?
Gente, desculpa, é o meu menino. Ai, menino de 2 anos, vai chegando nesse horário e começa a bater na porta. Ainda mais que ele é pequenininho, né, morelinho, desse tamanho. Mas realmente, gente, a gente ficou aqui numa conversa, não sei se mais alguém que ficou de fora, que não teve oportunidade de comentar nada, quer aproveitar esses últimos 10 minutinhos que a gente tem de hoje para isso. Semana que vem, a ideia seria o que também, acabou. É importante a gente começar, a gente vai orientando justamente esse processo, né? Seria bom que na semana que vem, pelo menos, a gente já tivesse as ideias, assim, de quem pretende trabalhar com o quê, ou se pensem, quem ainda não está com uma ideia formada, escutou os demais e ainda não se interessou em trabalhar dentro de um grupo, né? Se consegue desenhar alguma ideia, se tiver com dificuldade de por onde vou partir, partam de uma questão-problema, igual a gente parte de TCC, né, da questão-problema, também para vários projetos de metodologia ativa, a gente parte de uma ideia de um problema central. Né? Então, isso facilita muito ali desenvolver qualquer uma das práticas. Eu vou subir também alguns materiais de metodologias ativas, acho que Rê e a Tal, né, colocaram alguns materiais lá, mas vou deixar outros materiais disponíveis. Eu não consegui apresentar o Dragon Dreaming, mas eu fiz uma apresentação, também vou subir essa apresentação, eu acho que funciona, né? Também como material, tem alguns resumos ali de alguns elementos fundamentais, e isso acho que funciona também para vocês irem vasculhando entre aqueles materiais e ver o que às vezes se adequa, o que também pode ser um start ali para uma ideia dos projetos. A ideia, Zé, eu acho que era, né, a partir do próximo encontro, a gente começar já ali tendo os grupos definidos, né? Se a gente conseguisse fechar os grupos até no encontro que vem, né? Porque aí já começa a orientar ali o processo de cada grupo. Não era isso? Sim, exatamente. Mas aí seria bom, quem ainda não está com uma proposta definida, mesmo que ainda esteja sem grupo, né, tente fazer um esboço e tal, e às vezes, quem sabe, coloca até naquele grupo lá de tópicos da disciplina, porque quem sabe alguém se interessa e aí vocês vão formando ali grupos para que na semana que vem a gente já tenha um desenho disso. Se vocês puderem fazer um esboço mesmo, colocar no papel as ideias, um brainstorming mesmo, né? A partir de uma questão, um problema, isso já facilita ali no processo. Eu não estou querendo determinar isso, né? Porque eu acho que cada projeto vai requerer a sua metodologia própria, né? Para seguir, até mesmo para startar as ideias, né? Mas o design thinking funciona muito para isso, né? Assim, eu não sei por onde partir. E a gente vai e faz isso por grupo, já fiz isso em várias oficinas. Mila também sabe, né, Mila? Com certeza. Naturalmente, a gente vai guiando ali, porque já está acostumado com esse tipo de processo, mas tem outros tipos de métodos. Tem o Google Sprint, que a gente faz isso às vezes em uma semana, bota um projeto, né, de rumos assim, de pessoas de expertise diferentes em ação, né? Mas funciona muito, né, para uma prática se a gente vai guiar toda uma oficina assim, só que a gente não pode determinar isso nessa disciplina, porque é uma disciplina que envolve diferentes tipos de métodos. Então, a gente vai deixar aberto, eu acho que se a gente botar ali alguns materiais, a gente começa ali, cada um, se a gente tiver o tema central, a questão problema inicial, o caminho que vocês querem seguir e que método pretendem utilizar, eu acho que já é né, Zé, assim, Zé, Letícia e Alê, um caminho inicial para a gente começar a orientar na semana que vem. Exatamente. Gente, eu levantei a mão. Eu vou sugerir, vocês, não sei, mas para a turma, de repente, quem tem mais experiência, como a Mila, Guilherme, outros que têm até sala de aula, já fizeram isso, poderiam ser os cabeças dos grupos. Porque, por exemplo, eu nunca trabalhei, eu já trabalhei assim, com a orientação da Fátima, mas sozinha eu nunca fiz nenhuma metodologia dessa. Então, para mim, seria difícil fazer assim, guiar um grupo. Então, de repente, a gente teria aí 5, 6, que são os guias desses grupos, e a gente cria um documento no Google Drive, e ali, por exemplo, o Thiago coloca a proposta dele. E os que se interessarem por essa atividade, colocam o nome embaixo e a gente consegue formar grupos. Acho que poderia funcionar para os que têm menos experiência não ficarem tão perdidos assim.
Acho que é uma boa proposta. Um bom, supondo que tenha gente perdida, de fato, não sei nem como o pessoal não comentou, né? Mas caso tenha alguém realmente precisando, assim, quero colar em alguém, né? O nosso famoso karaokê, vou colar em fulano, pode funcionar assim. É porque tem gente também, Zé, que está fazendo a disciplina que ainda não teve experiência, que algumas pessoas já falaram que tem experiência de vivência ali enquanto aluno, mas isso não inviabiliza participar de nenhum projeto, viu, gente? Não torna ninguém menor por conta disso. Então, toda a experiência é válida e é a troca que vale aí, né, dos projetos. A Carmen falou que gostou da ideia, Rê. Tá. A gente só muda aqui a ideia de cabeça, tá, gente? Porque aqui a gente entende que cognição está no corpo todo. Pessoas podem ser guias, mas nunca cabeça de nada. São inteligências diferentes, né? Cada um tem uma perspectiva, um é mais criativo, o outro já é mais, tem aquela coisa da liderança, então são perspectivas e, né, para se construir, cada um tem a sua função dentro de um grupo, né? Então, eu acho que é ir por afinidade mesmo, né? Assim, Isso, por exemplo, tem os alunos do mestrado, então eu, assim, creio que algum conheça algum método e tal, mas aplicar isso, às vezes, nunca aplicaram. Então, é uma boa ter gente mais experiente com gente menos experiente. Eu vou deixar também, gente, 2 artigos disponíveis, né, que falam sobre experiências que já foram feitas de oficinas assim com design thinking, e vou deixar um esboço do que já foi feito às vezes numa turma, que aí vocês vão vendo como é que eles partiram ali da ideia central, do tema central, e as pessoas foram desenhando colaborativamente assim para o projeto. Obviamente isso foi feito em grupos, com as pessoas opinando, trocando ideias, experiências, porque assim funciona, né? Estou falando porque Mila, né, trabalha muito nessa perspectiva também. Com certeza. Né? Deixa eu te perguntar. Acho que alguém citou o Miro.com. O Miro.com também é uma ferramenta bem fácil de se trabalhar e que é boa para a gente, colaborativamente, vai construindo isso depois. Sim. Mas é porque a gente não quis definir, às vezes, uma plataforma, porque ainda está na etapa de vocês começarem a colocar as ideias, né? Assim, pode falar, Mila. Não, só perguntar, porque pela perspectiva da Renata, então você prefere que eu crie um grupo, assim, com a questão das integradoras, de integrar, só para entender mais certinho? Eu pensei que quem já tem propostas mais consolidadas, que coloque isso para a gente dentro de um arquivo no Drive que eu vou criar, tá? E vou compartilhar com vocês. Aí, por exemplo, quem já tem uma proposta mais consolidada, coloca ali a atividade, tal. E aí, quem se interessar por entrar nesse grupo, escreve o nome ali embaixo, entendeu? Vai ser meio assim. Eu vou mandar aqui no chat para vocês entenderem isso como possibilidade, né? Tem um pessoal que já se organizou meio que organicamente, mas eu acho que uma possibilidade para quem está mais perdido, eu acho perdido. Caso haja esse pessoal, que eu acho uma boa ideia, mas tem pessoal que está já também mais organizadinho. Luma já se achou com Mila, supostamente, né? Então, voltando a preservar esse encontro também. É porque eu acho, Zé, que a Rê está falando no caso de quem não se manifestou, porque tem algumas pessoas na sala que não chegaram a falar. Então, assim, mas eu sei que também, porque a gente lançou as ideias agora, começou a lançar, então falaram as pessoas que já estavam mais ou menos com um start de uma ideia, né? Só que tem gente ainda que vai sair do encontro hoje para pensar. Então, pensem, e eu acho que pode ser esse caminho, sim. Vão colocando e, às vezes, a gente leiam dos colegas, porque, às vezes, a gente vem também ali para trabalhar junto, né? Além dessas interseções que foram feitas. Exato, hoje, não precisa ter só uma ideia. Às vezes, você vê, sei lá, a Raquel teve uma ideia. Aí eu falo assim, poderia ter tal isso, seria talvez legal. Aí vai sugerindo e acaba formando um grupo, né? Porque, às vezes, a gente não tem a ideia central, o cerne, mas consegue pensar num desenvolvimento quando vê aquela, ou tem a ideia do desenvolvimento, mas não de como aplicar o objetivo, né, que outra pessoa pode ajudar. Eu acho que é no caso da Mila, né, a Mila está muito com essa ideia do processo, né, Mila? Na realidade, assim, eu fiquei bastante interessada nos 2 projetos, né, mas assim, se alguém da turma quiser
aproveitar essa questão aí, né, da minha expertise em integração, eu estou super disposta também a abrir uma terceira, quarta possibilidade, enfim, né, porque eu acho que seria legal também da gente trocar e tentar aplicar isso em outras dimensões, né, em outras etapas educacionais, que não graduação, por exemplo, né. E eu acho que seria, se a gente conseguisse fazer mais ou menos a divisão com esses temas, com essas propostas, o que mais ou menos um desenho, um esboço até semana que vem, que aí a partir daí a gente já vai começando a guiar os grupos, né, fazendo orientações né, com a equipe, tanto dos professores quanto também, Mila, se quiser também colaborar nesse processo, ou outras pessoas da turma que queiram também colaborar, sintam-se à vontade nessa parte de orientação ali, da feitura, né, do guiar os passos, né, de acordo com cada projeto. Aí a gente pode escolher, né, a metodologia que é mais adequada, inclusive, para esse processo de ideação. Cristiane está falando, ok. Alguém mais quer dizer algo, pessoal? Acho que, até por causa do horário, acho que seria isso, né? A gente, talvez, vou parar de gravar, então, a gente fica... Tá. Então, deixa eu só dar um aviso aqui para a turma. Claro. Eu vou deixar, então, a apresentação que eu ia fazer hoje do Dragon Dream, porque às vezes pode ser útil para o grupo, acho que da Cristiane, né, que trabalha com o Teatro do Oprimido, né? Acho que também o Patrick perguntou também sobre isso. Então, eu vou deixar lá o material sobre isso. Não deu tempo de tratar hoje, mas vou deixar lá o material e os 2 artigos que eu prometi e um exemplo de uma turma, como que a turma startou as ideias a partir... Aí vão ser alguns prints, tá? De uns post-its com algumas ideias, só para vocês verem da onde as ideias foram sendo puxadas e o projeto foi sendo desenvolvido ali a partir de um desenho, de um esboço de um desenho, né? É isso. Tá bom? Então tá. Então, Rê, você combina com a turma, Rê, como que vai ficar essa coisa do drive e tal? Isso aí, eu já mandei aqui o link, eles já vão compartilhar lá no WhatsApp, e o arquivo está editável, então todo mundo pode entrar e se inscrever ali no grupo que se identificar também. Que aí pelo menos fica organizado, assim, para a gente saber quem que está onde, né? Tá ótimo. Tá? E aí os textos, se você quiser me enviar ou adicionar no Drive, a gente compartilha com eles. Tá bom, eu te envio, Rê. Porque eu não sei, é o mesmo Drive que a gente está com acesso, Letícia? Acho que é, né? Não sei. Acho que é sim. Tá. Acho que sim. Tá, eu subo para lá, sem problema. Aquele que você compartilhou lá no grupo, né, Rê? Isso, Tá bom. Então é isso, né, gente? A Paola Monticelli perguntou: os prazos serão enviados por e-mail ou serão apresentados na próxima aula? Das 2 formas. E eu também vou ver aqui com os professores, a Alessandra passou um modelinho de relatório técnico para ser aprovado entre eles, e aí envio para vocês também por e-mail, e se puderem, vocês compartilham também no WhatsApp. Por favor. Então tá, gente. Então ficamos assim, né? Vamos parar de gravar aqui, muito boa. Quem ainda estiver com dúvida do que fazer, se tiver, pensem durante a semana numa possível ideia e tal, porque às vezes a gente junta uma ideia com a outra e forma uma ideia melhor ainda, né? Então, vamos colocá-la no Drive, vamos subir, e aí na semana que vem a gente fecha isso tudo e começa já a dividir para a parte de orientação do encaminhamento, né? Da orientação, de como será feito, passo a passo, e cada um com suas respectivas metodologias. Combinado? Exatamente. Então fica esse dever de casa aí para todos, né? Eu vou aqui para gravar, então, mas pode usar esse espaço também, o e-mail, para tirar dúvida também, alguma questão também com a gente. Isso. Então é isso.